Fala, futuro servidor! Professor Douglas Araújo na área. Tô muito feliz em estar gravando aqui esse vídeo. Por quê, professor? Por que você está tão feliz? Porque é o primeiro vídeo do canal do professor Douglas. Você aí com certeza já viu as minhas aulas no YouTube, né? Que eu leciono em cursos, mas é a nossa primeira aula do canal. Então dá aquela moral, futuro servidor, compartilha, fala para todo mundo, se inscreva no canal, beleza? Bom, e estamos iniciando com chave de ouro, porque estamos falando aqui, vamos falar sobre APF, primeira aula de governança pública, administração, né? Primeira aula de administração para a PF, edital que está aí na praça, certo? E eu sei que você vai passar e vai chamar o professor Douglas pro churrasco. Galera, ó, a gente vai fazer aqui os vídeos de forma bem objetiva, sem deixar nada de fora. Nossos vídeos vão durar aí entre 20 a 30 minutos. Né? Isso, lógico, depende muito do conteúdo, depende muito do assunto que a gente vai falar, mas vai ficar nessa média aí para não ficar cansativo, beleza? Você vai aprender administração de uma forma totalmente diferente. Ah, Douglas, a administração, não aguento mais. Quanto mais eu estudo, menos eu entendo esse negócio. Isso é do passado. Acabou. A partir de hoje você vai entender a administração. Amém? Dá um amém aí. Amém. Beleza? E aí, a gente vai começar a estudando, a gente não vai seguir o edital, no sentido de começar o primeiro assunto do edital, a gente vai falar do primeiro assunto. Não, essa primeira aula, a gente não vai seguir o edital, por quê? Vamos falar o que está no edital, lógico. Mas a administração você tem que estudar de forma inteligente. Muita gente não consegue entender a administração, não é porque o conteúdo ele é subjetivo, é porque, na verdade, começa estudando da forma errada. A administração você tem que saber como começar estudando, porque tudo vai se encontrar na administração. Por isso que eu amo essa matéria. Como é que você não ama administração, futuro servidor? Porque tudo no final acaba se encontrando. E muitas das vezes você não consegue entender nem o meio nem o final porque você não entendeu o início. Você começou a estudar da forma errada. Então a gente vai começar estudando de algo que está no nosso edital, sim, mas não seguindo a ordem do edital. A gente vai começar falando do processo administrativo, a famosa função da administração. Tá bom? Vou falar muito das pegadinhas que as bancas fazem, principalmente a CESP, beleza? Então, preste atenção no que não tenta decorar a administração. Esse também é um grande problema. A galera quer decorar. Esquece, galera. Vamos trabalhar de forma objetiva, focando naquilo que realmente cai, em palavras-chave. Tá bom? São 11 anos dando aula desse negócio aqui, futuro servidor. Outro detalhe, para nossa prova da PF administrativo, praticamente 50% das questões das específicas vai ser com o professor Douglas. Então, governança pública, que é a administração, na verdade, a parte ali de administração, mais da metade é administração geral, futuro servidor. Na verdade, governança pública ali não tem praticamente quase nada. Tem assunto ali de governança pública, mas a maior parte é administração. Mas fique tranquilo, não briga com o edital em relação a isso. Relaxa, relaxa seu coração, vamos seguir. O que importa é que a gente vai falar de administração. Gestão de pessoas e recursos de materiais. Então, praticamente 50% das específicas é com o professor Douglas, futuro servidor. Olha a responsabilidade. Galera, então vamos ao que interessa e não esquece, compartilha, se inscreva no canal, dá like. Vamos que vamos. Bom, então a gente vai iniciar falando do que você vê na sua prova, que às vezes o pessoal fica louco, né? Processo administrativo, qual é a diferença de processo organizacional, funções da administração? São a mesma coisa, futuro servidor. Beleza? Eu costumo usar o termo funções da administração, mas é processo administrativo. Processo organizacional pode vir na sua prova assim também. Então relaxa seu coração, fica tranquilo. O que a gente precisa entender aqui é que hoje a gente tem o PODC, né? O famoso PODC. Não é PDCA. Isso aí é PDCA é uma ferramenta que a gente vai falar mais para frente. O PODC, Planejamento, Organização, Direção e Controle, funções da administração. Só que
Isso é na visão dos neoclássicos. Antes, na visão da teoria clássica, a gente tem uma coisa que a gente chama de POC 3. Ô, professor, já ouviu falar disso aí? Pois é, que foi definido por Henri Fayol, o famoso Henri Fayol. Ah, eu já tive aula com ele, já joguei bola com esse cara aí, eu já joguei bola com esse cara aí, professor. Não, você não jogou bola com ele, futuro servidor. Não jogou porque Henri Fayol já bateu as botas. Mas Henri Fayol, né? Aí eu sei que você, quando fala de Fayol, você lembra de Taylor, mas calma, estamos falando de Fayol, não estamos falando de Taylor. Fayol, ele instituiu aí o POC 3, que nada mais é do que prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Ué, mas isso ainda cai em prova? Pode ser que caia na sua prova, só falando, segundo Henri Fayol, o famoso POC 3, ou então ele nem fala disso, nas funções da administração, segundo Fayol, pode vir assim. Isso pode acontecer? Pode, mas acho muito difícil. Por quê? Porque lá no seu edital está falando do PODC, Planejamento, Organização, Direção e Controle. Qual é a diferença? A diferença é que saiu o coordenar e o comandar na visão dos neoclássicos, né, que tinha uma visão... na verdade, os neoclássicos só trouxeram uma roupagem nova para a administração, futuro servidor. Né? Uma visão mais ampla, uma visão mais flexível. Porque se a gente for olhar, tem a base da teoria clássica, certo? Só que eles trouxeram uma roupagem mais nova. Os neoclássicos tinham uma visão de que a administração ela era muito mais prática, ela era muito mais uma visão mais concreta, tá bom? Uma visão ampla, flexível. Mas na sua prova, fiquem em paz. Se falar do prever, organizar, comandar e controlar, você só lembra que o comandar e o coordenar saiu, se fundiram e viraram o processo de direção, a função direção, tá bom? Então, no POC 3, eu tinha o quê? Prever, organizar, comandar, coordenar e o controlar. Na visão da teoria clássica de Henri Fayol, o famoso POC 3. Dentro desse POC 3, que o prever nada mais é do que o planejamento, tá bom? Saiu o coordenar e o comandar e virou a função direção. Elas criaram uma fusão. Você que já viu aí Dragon Ball Z, você lembra muito bem da fusão, né, ali do Vegeta com o Goku. Um dos personagens mais fortes aí da saga Dragon Ball. Quem não conhece, né? Quem não conhece? Quem não conhece não teve infância. Então, galera, eles fizeram uma fusão, coordenar e comandar, e virou a função direção. Tranquilo? O que é direção? Relaxa, a gente vai ver mais para frente. Hoje eu quero só dar essa palhinha para vocês, falar sobre as funções da administração das quatro de uma forma bem objetiva e resumida e focar no planejamento. Então nesse vídeo nós vamos focar no planejamento. Maravilha? Então, o planejamento, formular objetivos e meios, aí tem a organização, lembrando que todas essas funções da administração, na visão dos neoclássicos agora, na atual, elas são interativas. Elas se complementam, é um ciclo eu posso até dizer que é uma melhoria contínua aí nesse ciclo. Sempre eu vou procurar aperfeiçoar. Planejei, organizei, dirigi, né, controlei e vou continuar nesse processo aí de interação de uma melhoria. Maravilha? Organização, que fala o quê? De modelar o trabalho, alocação de recursos, a direção, que eu vou designar pessoas, eu vou dirigir pessoas. Aqui a gente vai falar de motivação, aqui a gente vai falar de direção, aqui a gente vai falar de liderança, aqui a gente vai falar sobre comunicação, tudo dentro do processo de direção. Eu vou dirigir pessoas. Controle. No controle a gente vai falar de monitoramento, a gente vai falar de mensuração,
certo? A gente vai falar de corrigir atividades, de mapeamento, tudo isso a gente vai ver dentro do controle. Como eu falei com vocês, hoje a gente vai falar da função planejamento, beleza? Bom, então planejar é definir objetivos. Lembra que eu falei com vocês que logo no iniciozinho do nosso vídeo aqui, eu falei com vocês que a gente vai focar o nosso conteúdo. Eu não vou trazer aqui textos gigantescos para vocês, um monte de informação, não. A gente vai trazer informação precisa, que você precisa saber para gabaritar a sua prova, mas a gente vai trabalhar com palavrinhas-chave. Porque essas palavrinhas-chave que vão definir futuro servidor. Por exemplo, só nesse primeiro slide você vai matar aí praticamente 80% das questões sobre o conceito de planejamento. Então essa é a ideia. Porque lembra que eu falei com você? Administração é subjetivo. Não adianta ficar tentando decorar. Vamos trabalhar com foco objetivo aqui no conteúdo. Então, planejar de cara, definir os objetivos, certo? Eu preciso saber onde eu quero chegar. Essa é uma das principais perguntas que eu tenho que fazer dentro do planejamento. Onde eu quero chegar? Né? Já viram aquele filme da Alice no País das Maravilhas? Que ela fala, ela fica indecisa, aí o gato fala assim para ela: você não sabe por onde ir, qualquer caminho serve. É mais ou menos isso, né? Só que você sabe onde você quer ir. Você sabe onde você quer chegar. Então, o planejamento nada mais é do que onde eu quero chegar. Eu tenho que saber onde eu quero chegar. E aí eu vou definir os meios. Eu vou planejar os meios para eu conseguir alcançar o meu objetivo. Ó, definir o objetivo para alcançar a finalidade da empresa, desenvolvendo um plano de ações e programando. Então, hoje, para você assistir essa aula aqui, né? Você se programou. Talvez não, talvez você estava aí no YouTube de bobeira e encontrou essa aula. Mas toda vez que você vai estudar, você senta na sua cadeira e você decide, falar assim, vou estudar. Não sei que aula eu vou assistir, mas vou aqui para o YouTube porque eu vou estudar. Você se programou para isso. Mesmo que tenha sido um planejamento ali bem rápido, mas você se planejou. Quando você senta para assistir uma aula, você se planeja. Quando você pega o seu material, pega seu caderno, você se planeja. Todo dia, no dia anterior, você fala assim, amanhã eu vou ter que acordar, hora tal, vou botar ali 32 despertadores, 42 despertadores, porque você não acorda no primeiro. Se você acorda no primeiro toque do seu despertador, parabéns. Eu não, eu tenho que botar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e por aí vai, porque você nunca acorda no primeiro. Mas você se planejou, você botou lá 5 minutinhos, 10 minutos, 15 minutos, você se planejou porque você sabia que você tinha que acordar a hora tal e você planejou o seu dia todo, até o final. Lógico, nem sempre sai como planejado, faz parte. É isso que tem, senão não teria graça o nosso dia, né? Se saísse tudo certinho, certinho, tem que ter ali algum problema, tem que ter ali alguma coisinha para que você possa se desenvolver. Mas você planejou o seu dia, beleza? Então, o planejamento são todas as etapas daquilo que você propõe se fazer naquele dia, naquele mês, no caso da empresa, dentro de um prazo, a gente vai falar sobre prazo já já, e quais são os meios, quais são os recursos que você está utilizando para conseguir alcançar esse objetivo de alcançar aquilo que foi planejado, certo? Então, ó, o planejamento é a função administrativa que determina antecipadamente os objetivos que a organização pretende atingir. Maravilha? Então, esse é o conceito básico, futuro servidor, do planejamento. Entendeu isso aqui, já te ajudou a gabaritar muitas questões na sua prova. E aí a gente tem partes do planejamento e as suas características. Por exemplo, o planejamento dos fins, definição da missão, do propósito. Opa, missão é algo que define muito o meu planejamento. Além de uma pergunta onde eu quero chegar, né? Quando, como, vamos lá, vou colocar aqui para vocês, ó. Quando, como, são perguntas que eu faço dentro do planejamento, dentro da primeira função da administração, dentro do PODC, Planejamento, Organização, Direção e Controle. O P é o quê? De planejamento. Então, quando, como, onde eu quero chegar?
são perguntas que, se você lembrar na hora da sua prova, te dá um norte para você entender o que é o planejamento. Então, eu defino objetivos e eu preciso saber como eu vou chegar nesses objetivos, beleza? Então, o primeiro, o planejamento dos fins. Definição da missão, do propósito e do objetivo. A missão, o que é a missão? O que eu faço hoje. Vamos falar novamente disso no planejamento, aqui no nível estratégico. Mas a missão é o quê? É o que eu faço hoje como organização. Então, dentro do planejamento dos fins, eu tenho que saber qual é a minha missão. Planejamento dos meios. Proposição do caminho para a empresa chegar aos objetivos. O que a gente já falou aqui. Qual o caminho que eu vou percorrer para chegar no meu objetivo? Planejamento organizacional. É a esquematização do quê? Dos requisitos, né, organizacionais para realizar os meios. Planejamento de recursos, dimensionamento dos recursos humanos e materiais. Então, quais são os recursos? Tecnológicos, humanos, financeiros, materiais. Tudo isso está dentro do planejamento. Eu tenho que, quando eu vou fazer meu planejamento, eu tenho que saber dos meios, eu tenho que saber quais são os recursos que eu estou utilizando. Planejamento de implantação e controle. Planejar o gerenciamento do planejamento. Então, na implantação, eu vou ter que gerenciar isso. Beleza? Aqui só a ponta do iceberg. Aqui que o negócio começa a ficar gostoso, futuro servidor. Aqui o negócio, a brincadeira começa. Porque a sua prova ela foca muito nos níveis de planejamento. Planejamento estratégico, planejamento tático e o planejamento operacional. Vamos lá? Planejamento estratégico é o planejamento mais amplo. Vamos focar nas palavrinhas-chave aqui? Então, primeira coisa que eu preciso lembrar no planejamento estratégico, ele é de longo prazo. Eu sei que você já sabia disso. Longo prazo. Aí vamos lá. Muita gente fala assim, professor, o que é longo prazo? Quanto tempo é longo prazo? Fica em paz. Hoje, a sua banca não vai se preocupar com isso. Até porque isso depende muito de cada nicho de negócio. Isso depende muito de organização para organização. Se a gente for olhar, o longo prazo ele está muito voltado para, vamos pensar assim, 10 anos. Antigamente, as provas falavam muito sobre isso. E se falar, fique em paz. Ela não vai te cobrar um tempo exato ali. Até porque, volto a dizer, não só as empresas, mas os autores não chegam num consenso hoje exatamente o que é um longo prazo. Estou falando 10 anos porque é o padrão. Mas dependendo do tipo de negócio, longo prazo pode ser 5 anos, pode ser 3 anos. Então fica tranquilo em relação a tempo. Foca numa coisa, nível estratégico é longo prazo. Por que longo prazo? Tudo que é feito no nível estratégico é para durar. Além de demorar a se construir isso, é para durar. Por exemplo, a gente acabou de ver, olha aqui, ó, missão, visão, valores. A letra tá feia, mas dá para você entender, beleza? Missão, visão e valores. Isso é definido no planejamento estratégico. Quem é que está lendo planejamento estratégico, professor? Os diretores da organização, certo? Um CEO da organização. Nível estratégico. Só que a sua prova às vezes fala assim, você não assistiu aula com o professor Douglas, vou pegar esse aluno aqui, ele não assistiu aula com o professor Douglas, vou pegar ele. Só que isso não vai acontecer mais. Por quê? Porque não necessariamente a sua prova pode falar assim, nível estratégico. Ela pode te falar assim, futuro servidor, ó, nível institucional. Eita, calma aí que deu ruim aqui. Nível institucional. O que é o nível institucional? É o nível estratégico, é o planejamento estratégico da organização. O nível genérico. Genérico. Professor, o que é o nível genérico? O que é o planejamento mais genérico da organização? É o planejamento estratégico, futuro servidor. É nisso aqui que você tem que focar. Entender, né, de uma forma geral, o nível estratégico e focar no que realmente é falado. Nível institucional. Nível genérico.
dentro do planejamento estratégico, além da missão, visão e valores, eu tenho o que aqui também? Ah, só um detalhe. Missão da organização, o que a empresa faz hoje. Visão, aonde ela quer chegar. A visão é algo que é muito pé no chão. Então, por exemplo, hoje a organização, qual é a missão da empresa? Vou pegar um exemplo aqui. Qual é a missão da empresa hoje? Vamos pegar aqui uma empresa, uma escola, por exemplo. Vamos pegar o exemplo de uma escola. Qual a missão da escola X e Y hoje? Capacitar os alunos para o futuro. Simples. Qual é a visão? Ter até o final de 2025, vamos supor que a escola hoje tem 10 mil alunos, um exemplo. Ter até o final de 2025, 15 mil alunos. Ou seja, ela fala de números, ela fala de algo mensurável. Ou então ela pode falar assim, ter 1.000 alunos aprovados num curso superior, né? Aprovados no Enem. Ela quer um número, ela está falando da visão dela. A missão dela é capacitar os alunos para o futuro. E qual é a visão? Ter 1.000 alunos aprovados no Enem, por exemplo. Então, a visão é aonde a organização quer chegar. O que ela quer alcançar? Tem que estar com a missão muito bem definida. Os valores. Os valores é o que a empresa faz de bom, futuro servidor. É a cultura dela, quais são os valores que ela tem. Hoje, muitas empresas estão atraindo o cliente pelos valores que ela tem. Pelos valores que ela tem. Então, os valores é muito importante, porque você não pode vender um serviço, um produto, se mostrar, né, para o mercado e quando o cliente vai ver os seus serviços, seus produtos não coincide com os valores que você colocou lá no site da internet, que você divulgou. Hoje tá muito em alta, né, a questão da somos uma empresa sustentável, somos uma empresa não sei o quê. Pois é, até por causa da Agenda 2030 aí da ONU, muitas empresas estão tentando se encaixar ali em algum dos critérios que a ONU estabeleceu, né, para 2030, só que muitas das vezes não segue nenhum dos valores que está ali bonitinho no site. Beleza? Então, missão, visão e valores é definido no planejamento estratégico, futuro servidor. Muito importante. Longo prazo, missão, visão e valores, também conhecido como nível institucional, nível genérico. Maravilha? Show de bola? Então, é definido pela cúpula da organização e corresponde ao plano maior no qual todos os demais estão subordinados. É no planejamento estratégico que vai ser definido. E aí, vem outro bizu para vocês aqui. Analisa a empresa como um todo. Como assim como um todo? Ambiente interno e ambiente externo. Ih, professor, eu sei que você está falando, hein? Você está falando da análise SWOT. É isso aí, futuro servidor. Vamos ver ela logo, logo. Tá bom? Em outra aula. Então, olha aqui. E aqui eu já quero pegar um gancho. No seu edital tá assim, ó. Processo organizacional, aí vem lá, planejamento, organização, direção, controle e tal. E depois você vai ver, desgarrado lá no seu edital, planejamento estratégico. Aí você fala assim, ué, mas calma aí, planejamento estratégico está dentro do planejamento, não entendi. Eu sei que você não entendeu. A banca, não sei por que ela faz isso, mas futuro servidor, esse planejamento estratégico que está lá desgarrado no seu edital faz parte daqui, do planejamento que a gente está falando. Só que tem um detalhe, que a banca acha que você não sabe, mas agora você sabe. Se ele colocou planejamento estratégico ali separado para te confundir, com certeza você vai ter alguma questão falando das ferramentas do planejamento estratégico. E a gente vai falar dessas ferramentas. Não agora. Aqui eu quero focar só no planejamento e nos níveis de planejamento. Mas na próxima aula, na aula 2, a gente vai falar das ferramentas que estão dentro do planejamento estratégico. A SWOT é uma delas que a gente vai falar. Aqui eu quero só que você entenda a definição e como é trabalhado os níveis de planejamento, beleza? Então olha aqui, ó, o planejamento estratégico olha a empresa como um todo. Bizu é o único nível de planejamento que olha a empresa como um todo. O tático e o operacional, esquece isso, galera.
No tático, no operacional, não tem isso. O único nível de planejamento que olha ambiente interno e externo é o planejamento estratégico. Lógico que o planejamento tático e o operacional, ele vai acabar olhando isso também, beleza? Só que quem faz essa análise de fora é o planejamento estratégico. Tá passando o carro do gás aqui na minha rua nesse exato momento. Faz parte, né? O carro do gás, o carro do ovo, fazer o quê? Eu tentei gravar no momento que esse carro não passa, mas ele decidiu passar, ele sabia que eu estava gravando, ele decidiu passar, mas não tem problema. Bom, então olha aqui, ó, é importante lembrar que os ocupantes de cargos estratégicos devem evitar ao máximo atividades administrativas do nível tático e atividade de execução do nível operacional. Não quer dizer que ele não vai lá acompanhar, às vezes fazer junto, meter a mão e fazer junto, mas para efeito de prova, estamos falando para efeito de prova. Não acontece isso. Maravilha? Nível tático, futuro servidor, projetado para o médio prazo, também integra a estrutura da organização para fazer frente aos desafios estratégicos, beleza? Então, aqui o nível tático, ele é de que, ó, médio prazo. Beleza? Aqui no nível tático, tudo aquilo que o nível estratégico elaborou, o nível tático vai chegar e vai falar assim: tem como fazer, tem recursos para fazer. Toda a estratégia que foi definida no nível estratégico, ela é pulverizada, vamos pensar assim, no nível tático para cada departamento. Como assim, Douglas? Simples. Cada departamento, dentro daquilo que ele faz, vai estar em conjunto em prol de alcançar o objetivo que foi definido no nível estratégico. Cada um no seu quadrado, mas em conjunto, vai o quê? Pegar as informações que o nível estratégico elaborou, o objetivo que o nível estratégico elaborou, e cada departamento vai cumprir com a sua função. Cada departamento vai cumprir com o seu papel, né? Cada um ali no seu objetivo. Então, ó, desdobrando os objetivos institucionais em objetivos departamentais, tá bom? Então, possui o objetivo de otimizar apenas determinada área de resultado e não a organização como um todo. Lógico que isso vai refletir na organização como um todo, futuro servidor. Cada nível tem o seu papel, cada nível tem a sua responsabilidade. O nível tático, ele precisa do nível estratégico para saber qual caminho que ele vai seguir e o que ele vai passar para o nível operacional. Já o operacional, ó, o chão de fábrica, projetado para curto prazo, é voltado para a eficiência organizacional. Preste atenção nisso aqui. Como assim a eficiência organizacional? A sua banca, a CESP, ela já cobrou questão tentando te confundir em relação a isso. A ênfase é nos meios. Como assim a ênfase nos meios, se os meios é o nível tático? Quando ele fala de eficiência organizacional, o que é eficiência, futuro servidor? Nada mais é do que o processo meio. São os recursos que eu estou utilizando para alcançar um objetivo, futuro servidor. Só que essa eficiência, ela está no nível operacional. Ela não está no nível tático. Eficiência organizacional está no nível operacional. Beleza? No chão de fábrica. E aqui eu tenho outro detalhe. Aqui é o nível de execução. Como assim? É no nível operacional que acontece a execução. É no nível operacional que ele lida com o cliente, que ele entrega o serviço, que ele entrega o produto. Quem é que lida com o cliente aqui? O nível operacional da organização. Ele é analítico. Olha aqui, ó. Ele é analítico. Ele é o quê? Ele é específico. Beleza? Ele é específico, ele é analítico. Ele aborda
Tarefa aborda tarefa. Isso aqui é de cabeceira para você, futuro servidor. Gruda lá no box do seu banheiro, bota lá na cabeceira da sua cama para quando você acordar você ver. Quando você estiver fazendo outras coisas lá na sua cama, você também vê na cabeceira da sua cama. Por quê? Porque muita gente fica tentando nível operacional. Ai, decorar isso aqui, decorar o que está no livro. Esquece livro. Você não quer virar administrador, você quer passar em concurso público, futuro servidor. Então aqui está o caminho. Aqui está o caminho. As palavrinhas-chave. No nível estratégico, longo prazo, missão, visão, valores. Nível institucional, nível genérico. Olha a empresa como um todo. Outra coisa que aqui no nível estratégico é muito falado. Olha aqui. Visão holística. Calma aí que quase que entrou um cedilha aqui. Visão holística. O que é uma visão holística? É uma visão do todo. Então fala lá, o nível que tem uma visão holística. Aí você, meu Deus do céu, o professor não falou sobre isso. Já comecei mal a prova. Relaxa seu coração, visão holística é uma visão do todo. Toda vez que a sua prova tentar te enganar em relação à visão interna, externa, a visão de uma organização como um todo, sempre está falando do nível estratégico, futuro servidor. Já o nível tático, ele desdobra esses objetivos estratégicos e transforma em objetivos departamentais. Falou de objetivos departamentais, lembrou do nível tático, pronto. Falou dos objetivos abordados em tarefa, falou do nível operacional. Maravilha. Gabaritou. Beijo e abraço. Pronto. Agora, a gente vai ver o para gabaritar do planejamento. Definir missão, visão, valores, formular objetivos, definir os planos, meio para alcançá-los e programar as atividades. Beleza? É isso aí, futuro servidor. Vamos fazer alguns exercícios agora? Vamos lá, ó. Julgue o item a seguir referente ao planejamento estratégico, conceitos, métodos e técnicas organizacionais. A metodologia do planejamento estratégico envolve a definição de um posicionamento estratégico e a construção de cenários que permitam a identificação e seleção de alternativas de caminhos que conduzam aos melhores resultados. A questão está dada. Gabarito certo. Olha o que ela fala. Vamos lá. A metodologia do planejamento estratégico envolve a definição de um posicionamento estratégico. Opa! Beleza. E a construção de cenários que permitam a identificação e seleção de alternativas de caminhos que conduzam os melhores resultados. Ele não procura os melhores resultados para conseguir atingir o objetivo da organização? Nada demais. Você lê a questão é porque é CESP, você já vai para a prova falando assim, CESP, se eu acertar uma, anula a outra, Sebrasp, né, que é a famosa modelo CESP, né, eu falo CESP, mas é a Sebrasp. E aí você já erra, você já vai derrotado para a sua prova, futuro servidor. Calma, lê com calma, entende o que a questão está pedindo. Assista a aula do professor Douglas que você vai gabaritar. Posicionamento estratégico, ele já te deu. Construção de cenários para alcançar um objetivo. Questão certa. Outra questão, acerca das funções da administração do planejamento e organização, contemporâneos. Aí vem contemporâneo, você fala, meu Deus, contemporâneo, calma. O planejamento de curto prazo é voltado para a eficiência e que envolve cada tarefa. Opa! Palavrinhas-chave. Tarefa e eficiência. Pronto! Você já sabe que é no curto prazo, de forma isolada e denominada operacional. Mais uma questão que a banca te dá. Gabarito certo, futuro servidor. Beleza? Bom, se você chegou até aqui, parabéns! Você está mais próximo da sua aprovação, futuro servidor. Beleza? Nem sei quanto tempo foi esse primeiro vídeo. Me empolguei, não tem problema se passou dos 30 minutos, mas as nossas aulas vão sempre ser nesse tempo aí, entre 20 a 30 minutos, como eu falei com vocês, para não ser cansativo. Futuro servidor,
a gente tá, muita gente fala assim, ah, professor, beleza que o edital veio curto, veio com um conteúdo menor do que a gente estava esperando, mas eu tenho pouco tempo. Faça a prova. Faça a prova. Concurseiro está estudando para fazer prova. Você não está preocupado com vaga, você não está preocupado com o tempo de estudo que você tem para fazer. Faça a prova. A prova da PF te dá uma base para muitas outras provas. Então, está estudando? Continua. Vai lá, faz sua prova. Não passou? Calma. Esse é o teu ano, futuro servidor. Você vai conseguir. Agora, o que você não pode é parar. Tem gente que vira para mim e fala assim, ah, eu estou estudando há 10 anos. Eu falo assim, que isso, cara? Está estudando para quê? Não está estudando há 10 anos. Estudou um ano, parou. Estudou mais um ano, parou. Então você não está estudando há 10 anos. Você está parando. Mantém constância. Quem passa em concurso público não é quem é super inteligente, tem um QI acima. Quem passa em concurso público não é quem tem 8 horas por dia para estudar. Não é isso. Quem passa é quem mantém constância. E se você quer aprender sobre planejamento de estudo, quer ter mentoria sobre administração e gestão de pessoas, chama o professor Douglas lá no Instagram que eu vou ajudar vocês. Beleza? Agora, o que você precisa ter é constância. Não passou na prova da PF? Tranquilo, você tem uma base para fazer qualquer outra prova, mesmo que não seja da segurança pública. Pensa assim, ó, vamos supor que você tenha 6 meses para estudar para tudo que você quer fazer. Para a PF você não tem 6 meses, tem menos, tem um mês e alguma coisinha aí, né? Mas, pelo menos no tempo que eu estou gravando esse vídeo. É praticamente quase 2 meses. Mas vamos supor que você botou na sua cabeça que vai estudar 6 meses. Olha isso, você vai estudar 6 meses para garantir 30 anos da sua vida, 40 anos da sua vida, 50 anos da sua vida, futuro servidor. Você não para pensar nisso às vezes. Vamos supor que você está assistindo minha aula, você tem 30 anos. A expectativa de vida no Brasil aí está entre 75 anos, as mulheres vivem um pouquinho mais, né? Tá vivendo entre 79 e 80. Mas eu sei que você vai viver muito mais que isso. Mas vamos supor que você vai viver até seus 80 anos. Vamos supor que você tenha 30 anos hoje. Assistindo esse vídeo, você tenha 30 anos. Olha isso. Você vai investir 6 meses da sua vida, 5 meses da sua vida, para garantir 50 anos. Você já parou para pensar nisso? Que seja um ano que você tenha que estudar. Você vai estudar um ano para garantir 50 da sua vida. Ah, Douglas, eu estou assistindo esse vídeo, eu tenho 40 anos, não tem problema. Você vai garantir 40 anos da sua vida. Ah, eu tenho 50 anos, Douglas, eu estou assistindo esse vídeo, eu tenho 50 anos. Não tem problema. Você vai investir 6 meses, 3 meses, um ano da sua vida para garantir 30 anos. Você já parou para pensar nisso, futuro servidor? Então, para de desculpa, mantém constância. Você vai passar, você vai conseguir. Mas não adianta você estudar para PF, não passou na PF e joga tudo pro alto, chora, chuta o balde. Não, mantenha a constância. Valeu? Tamo junto, um beijo no seu coração.